Primeira parte, a doutrina de Deus. 1. A existência de Deus. A. Lugar da doutrina de Deus na dogmática. As obras de dogmática ou de teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. A opinião prevalecente tem reconhecido sempre este procedimento mais lógico e ainda continua apontando na mesma direção. Em muitos casos, mesmo aqueles cujos princípios fundamentais pareceriam exigir outro arranjo, continuam na prática tradicional. Há boas razões para começar com a doutrina de Deus, se partirmos da admissão que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Em vez de surpreender-nos de que a dogmática comece com a doutrina de Deus, bem poderíamos esperar que seja completamente um estudo de Deus, em todas as suas ramificações, do começo ao fim. Como uma questão de fato, é isto exatamente o que se pretende que seja, embora somente o primeiro locus, ou capítulo teológico, trate diretamente de Deus, enquanto que as partes ou loci subsequentes trate dele de maneira mais indireta. Iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições, a saber, 1. Que Deus existe, 2. Que ele se revelou em sua palavra divina, e por esta razão não nos é impossível começar com o estudo de Deus. Podemos dirigir-nos à sua revelação para aprender o que ele revelou a respeito de si mesmo e a respeito de sua relação para com as suas criaturas. Tem-se feito tentativas no curso dos tempos para distribuir o material da dogmática de tal modo que exiba claramente que ela é não apenas um locus, mas em sua totalidade um estudo de Deus. Isto foi feito pela aplicação do método trinitário, que dispõe o assunto da dogmática sobre os 3 títulos. 1. O Pai. 2. O Filho. 3. O Espírito Santo. Esse método foi aplicado em algumas das primeiras obras sistemáticas. Foi restaurado ao favor geral por Hegel e se pode ver ainda na dogmática cristã de Martensen. Uma tentativa semelhante foi feita por Bregering, quando dividiu o assunto da dogmática em 1. O conhecimento de Deus objetivamente considerado. 2. O conhecimento de Deus subjetivamente considerado. Nenhum nem outro destes podem ser considerados como tendo tido sucesso. Até o começo do século XIX era quase geral a prática de começar o estudo da dogmática com a doutrina de Deus. Mas ocorreu uma mudança sob a influência de Schleiermacher, que procurou salvaguardar o caráter científico da teologia com a introdução de um novo método. A consciência religiosa do homem substituiu a palavra de Deus como a fonte da teologia. A fé na Escritura como autorizada revelação de Deus foi desacreditada e a compreensão humana baseada na apreensão emocional ou racional do homem veio a ser o padrão do pensamento religioso. A religião gradativamente tomou o lugar de Deus como objeto da teologia. O homem deixou de ser ou de reconhecer o conhecimento de Deus como algo que lhe foi dado na Escritura e começou a orgulhar-se de ter a Deus como seu objeto de pesquisa. No curso do tempo, tornou-se comum falar do descobrimento de Deus feito pelo homem, como se o homem alguma vez o tivesse descoberto. E toda descoberta feita nesse processo foi dignificada com o nome de, entre aspas, revelação. Deus vinha no final de um silogismo, ou como o último elo de uma corrente de raciocínio, ou como a cumeeira de uma estrutura de pensamento humano. Sob tais circunstâncias, era simplesmente natural que alguns considerassem incoerência começar a dogmática pelo estudo de Deus. Antes é surpreendente que tantos, a despeito dos
seu subjetivismo, tenham continuado a seguir a ordem tradicional. Contudo, alguns perceberam a incongruência e partiram por outro caminho. A obra dogmática de Schleiermacher dedica-se ao estudo e análise do sentimento religioso e das doutrinas nele envolvidas. Ele não trata da doutrina de Deus de maneira conexa, mas apenas em fragmentos, e conclui a sua obra com uma discussão sobre a Trindade. Seu ponto de partida é antropológico e não teológico. Alguns teólogos intermediários foram tão influenciados por Schleiermacher que, logicamente, começaram os seus tratados de dogmática com o estudo do homem. Mesmo nos dias presentes, esta ordem é seguida ocasionalmente. Acha-se um notável exemplo disto na obra de O.A. Curtis, em The Christian Faith. Esta começa com a doutrina do homem e conclui com a doutrina de Deus. Poderia parecer que a teologia da escola de Ritschl requeresse ainda outro ponto de partida, desde que encontra a revelação objetiva de Deus não na Bíblia, como a palavra divinamente inspirada, mas em Cristo como fundador do reino de Deus, e considera as ideias do reino como o conceito central e absolutamente dominante da teologia. Contudo, dogmáticos da escola de Ritschl, como Hermann, Herring e Keftan, seguem pelo menos formalmente a ordem usual. Ao mesmo tempo, há vários teólogos que em suas obras começaram a discussão da dogmática propriamente dita com a doutrina de Cristo ou da sua obra redentora. T.B. Strong distingue entre teologia e teologia cristã. Define esta última como a expressão e análise da encarnação de Jesus Cristo, e faz da encarnação o conceito dominante em todo o seu Manual of Theology. B. Prova bíblica da existência de Deus. Para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. A pressuposição da teologia cristã é um tipo muito definido. A suposição não é apenas de que há alguma coisa, alguma ideia ou ideal, algum poder ou tendência com propósito, a que se possa aplicar o nome de Deus, mas que há um ser pessoal autoconsciente, autoexistente, que é a origem de todas as coisas e que transcende a criação inteira, mas ao mesmo tempo é imanente em cada parte da criação. Pode-se levantar a questão se esta suposição é razoável, questão que pode ser respondida na afirmativa. Não significa, contudo, que a existência de Deus é passível de uma demonstração lógica que não deixa lugar nenhum para dúvida. Mas significa sim que, embora verdade da existência de Deus seja aceita pela fé, esta fé se baseia numa informação confiável. Embora a teologia reformada considere a existência de Deus como pressuposição inteiramente razoável, não se arroga a capacidade de demonstrar isto por meio de uma argumentação racional. Dr. Kuyper fala como segue da tentativa de fazê-lo. A tentativa de provar a existência de Deus ou é inútil ou é um fracasso. É inútil se o pesquisador acredita que Deus recompensa aqueles que o procuram. É um fracasso se se trata de uma tentativa de forçar, mediante argumentação, ao reconhecimento, num sentido lógico, uma pessoa que não tem esta pistis. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé, mas esta fé não é uma fé cega, mas fé baseada em provas, e as provas se acham primariamente na Escritura como a palavra de Deus inspirada e secundariamente na revelação de Deus na natureza. A prova bíblica sobre este ponto não nos vem na forma de uma declaração explícita, e muito menos na forma de um argumento lógico.
Nesse sentido, a Bíblia não prova a existência de Deus. O que mais se aproxima de uma declaração talvez seja o que lemos em Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.